Pai. O mês de setembro, para nós batistas brasileiros, é um mês onde conversamos bastante sobre a importância da evangelização e da obra missionária no nosso país. É um mês de campanha de missões nacionais. E ao longo desse mês de setembro, pensando justamente na campanha de missões nacionais, eu queria conversar com os irmãos sobre uma série de mensagens voltada para esse mês, sobre a importância de falarmos de Jesus, sobre a seguinte temática que será a série: Influencers de Deus. Influencers de Deus. E hoje, como o primeiro domingo, nós iremos falar sobre famílias influenciadoras. E para estudar sobre esse tema, nós iremos partir de um texto da palavra de Deus que encontra-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Iremos ler os versículos de 12 ao 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Em reverência à leitura da palavra de Deus, eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler a palavra, o texto sagrado. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, esta é tua palavra santa, a qual foi lida e é poderosa para produzir em nós aquilo que lhe apraz. Nós te rogamos que o Senhor continue falando conosco, como até o presente momento teu Santo Espírito está. Em nome de Jesus eu rogo essa graça. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Influencers ou famílias influenciadoras. Essa palavra influencer, de influenciador, numa tradução literal, tomou uma certa força, um certo peso nos dias atuais, principalmente tornando-se uma profissão. Algumas pessoas hoje se auto-intitulam como influencers. Pessoas que têm o papel de influenciar por meio da sua opinião, imagem, por meio da sua vida ou qualquer outra forma, os seus seguidores. Os influencers, principalmente no mundo digital, eles acabam sendo importantes para a tomada de decisões de outras pessoas. Alguns compram produtos baseado no comentário e na opinião de um determinado influenciador ou influenciadora. Algumas pessoas acabam adquirindo até coisas que não necessitam, mas porque aquele influencer falou, compre, ele vai e compra. Os influencers de hoje atuam dentro dessa esfera de gerar opinião.
Muitos acabam replicando aquilo que um determinado influenciador ou influenciadora acaba apresentando como uma visão acerca de um determinado assunto. À luz do que ele comenta ou daquilo que ele não comenta, assim as pessoas acabam tendo a sua opinião, a sua visão de mundo. É nesse contexto de influencers e também, por que não dizer, da propaganda, que nós estamos. E por falar em propaganda, quantas propagandas nós recebemos diariamente? Se você acompanha algum programa em uma rede de TV aberta, entre um episódio e outro, ou entre uma cena e outra, entre uma notícia e outra, sempre aparece ali um comercial, influenciando a nossa tomada de decisão. Tomada essa que, sem nós nos atermos, acabamos seguindo as tendências. Quantos aqui, depois de ver um determinado personagem que vestiu uma roupa, olha para aquela roupa, olha para aquele estilo e fala: eu quero algo igual. Você foi influenciado por aquela pessoa. Você foi influenciado por um comercial. Alguns talvez vão se lembrar de um comercial um pouquinho recente, que os filhos falavam para o pai: compre minha Calói. Lembram-se disso? Alguns se lembram, né? Então explique, alguns outros não entenderam o que é isso, né? Mas havia um comercial que era quase que como um chiclete, né? Que ficava ali: pai, compre a minha bicicleta Calói, compre a minha Calói. E a criança às vezes nem sabia o que era, mas ela foi influenciada e obviamente chegava em casa e fazia com que seus pais ouvissem aquilo que a propaganda falou. Influencers estão em todos os lugares. A propaganda está em todos os lugares. Você abre o seu celular, tem pop-up, você vai ler notícia, tem pop-up, tem anúncio, e você muitas vezes fica perdido. Mas mesmo perdido, as indústrias e até mesmo os algoritmos que analisam aquilo que você inclusive acessou na internet, vai colocar justamente aquela propaganda que você tanto procura e busca. Sem você perceber, existe um grupo muito inteligente que procura te influenciar a comprar, a se comportar de uma maneira que eles desejam que você corresponda. É nesse mundo de influencers, é nessa sociedade que nos influencia a todo tempo, para todas as áreas, que nós precisamos entender o quanto a nossa família é influenciada a tomar decisões. E também entender que a nossa família, ela pode ser sim um instrumento de Deus para influenciar positivamente essa sociedade a qual nós vivemos. Para nós entendermos justamente o texto que foi lido, é importante observar o que estava acontecendo na época. O povo de Israel, ele vivia sob a direção de juízes. Até esse momento aqui, não existia rei. Não tinha um rei que governava as 12 tribos de Israel. As tribos eram conduzidas por clã, aonde cada clã tinha a responsabilidade de julgar e tratar cada uma das questões do povo. E no meio desse clã, dos 12 clãs das tribos de Israel, havia uma figura muito importante, que era a figura do sacerdote, aonde o povo levava justamente a sua adoração para apresentar ali a Deus o seu sacrifício. O livro do profeta Samuel recebe justamente o nome do autor do livro, que é o próprio profeta Samuel. E o Samuel, profeta, o foco dele ao longo de todo o livro, tanto no seu primeiro livro como no seu segundo livro,
é falar sobre o processo que levou à monarquia, à história do povo de Israel. Um povo que rejeitou o Senhor como rei. O povo pediu um rei, rejeitando o próprio Senhor. Então, o livro do profeta Samuel, assim depois como o livro de 1ª, 2ª Reis, 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, vai narrar principalmente a trajetória de como esses homens transitaram ali e lideraram o povo de Israel diante da presença de Deus. Bom, no tempo de Samuel, quando criança, ele ali estava servindo juntamente com o profeta, ou melhor, o sacerdote Eli. Samuel tem uma história linda. A sua mãe ficou grávida e a sua mãe tinha feito uma promessa: se eu ficar grávida, eu vou consagrar meu filho. E ela consagrou Samuel depois que ele desmamou. E ela entregou ali para o profeta Eli, o profeta sacerdote Eli, para poder estar ali servindo no templo. Então Samuel cresceu no contexto da religiosidade, aprendendo sobre Deus. E na ocasião, o sacerdote, o sumo sacerdote responsável pela adoração do povo era Eli. E ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes. Se você voltar para o capítulo 1, o verso 3, nós vamos encontrar justamente essa verdade. Todos os anos, esses homens subiam de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Nós encontramos aqui então o seguinte cenário: nós tínhamos um sumo sacerdote, Eli, e os seus filhos, Ofni e Finéias, que tinham ali a responsabilidade de receber a oferta e apresentá-la diante do Senhor, representando o povo. O nome Ofni, ele tem uma ideia de pugilista ou pertencente ao punho. Então esse era o significado do nome Ofni. E Finéias, ele provavelmente significava boca de bronze. Então os filhos de Eli poderiam ser traduzidos como as mãos e a boca do profeta. Esses 2 filhos, eles tinham um comportamento pecaminoso. Tanto que Deus, ele vai usar uma expressão para referir-se aos filhos de Eli. Embora algumas traduções, como a NVI traga, os filhos de Eli, verso 12 do capítulo 2, os filhos de Eli eram ímpios, outras versões, como a Almeida Corrigida, vai dizer que eles eram filhos de Belial. Filhos de Belial que eram justamente aqueles que não conheciam o Senhor. Belial, dentro da cultura cananeia ou cananita, era um demônio responsável por trazer uma série de confusões. Mas esse nome Belial, quando nós olhamos principalmente dentro do hebraico, ele tem algumas significações, como sem valor. Seria algo como Deus estivesse dizendo: os filhos de Eli eram sem valor. Ou, se nós ainda pensarmos nessa tradução de Belial, que é o termo usado para se referir aos filhos de Eli, eles eram homens vil, malvados. Eles eram homens, filhos da destruição. Pessoas que não honravam a Deus. É nesse contexto aonde Samuel está inserido. Ele está inserido num ambiente de adoração a Deus, num local sagrado, mas ele está sendo ali, ou melhor, ele está convivendo ali com uma família cujos filhos do sacerdote, que levavam o nome de sacerdotes, eram pessoas que influenciavam de uma maneira pecaminosa, de uma maneira vil a sociedade. É nesse ambiente do sagrado em que Samuel está crescendo, aonde esperava-se um local de santidade,
que ele está observando um comportamento totalmente repugnante. A família de Eli tinha uma fama. E a fama da família de Eli, por conta dos filhos, não era uma fama boa. Era uma fama ao qual o próprio Deus, ao se dirigir a essa família, vai dizer que eram filhos de Belial. Filhos desprezíveis, que se comportavam como pessoas ímpias. E por falar em famílias que influenciam a nossa sociedade, existem famílias que são como a família de Eli, um exemplo negativo. A família de Eli, ela influenciou de uma maneira negativa a sua geração. Se um sacerdote pode fazer tudo aquilo, pegar um garfo, enfiar na panela, pegar toda a carne e falar, ela é minha. Se um sacerdote pode, no meio do caminho, uma pessoa que está levando a sua oferta em adoração ao Senhor, me dá essa carne, porque eu quero comer um churrasco hoje. E se a pessoa não entregasse a carne para ele, ele tomava força. Olha só como era a influência da família de Eli. Ainda para agravar mais a situação, os filhos de Eli ainda tinham relações sexuais com as mulheres que ficavam ali no templo. O mesmo comportamento reprovado por Deus dos povos cananeus. Que influência ruim, não é verdade? Mas quando pensamos em famílias que influenciam de maneira negativa, parece que o cenário não muda. Não é por falta de exemplos que encontramos no nosso meio famílias que conseguem causar. Famílias que conseguem fazer de um local um verdadeiro inferno. Alguns irmãos aqui trabalham na área de corretagem, compra e venda de imóveis. E alguns sabem muito bem como uma determinada família é capaz até mesmo de desvalorizar o imóvel. Pessoas que vão comprar um imóvel, olham o imóvel, se encantam com o imóvel e quando ele vai fazer uma pesquisa do tipo, esse local é um local bom? As pessoas vão falar, o bairro é bom, o problema é o vizinho de cima. O vizinho de cima, e seu vizinho de cima está aqui com você hoje, é o de baixo, tá? O vizinho é um caos. Ele causa um inferno aqui no nosso condomínio. Esse vizinho consegue, de uma certa maneira, desvalorizar o próprio imóvel de uma outra pessoa que não tem nada a ver. Famílias disfuncionais acabam muitas vezes manchando até mesmo um local aonde poderia ser um local maravilhoso. Ali tem uma família que ninguém gosta, aquela rua ali tem uma família da pesada, já viu essa expressão? Ali tem uma família da pesada, barra pesada. Não vai naquela rua, não entra ali, porque aquela família domina aquela rua. Não vai naquele local ali, porque há uma família dentro daquela igreja que domina aquela igreja. Há uma família que domina de uma maneira negativa essa empresa. Então vejam que existem famílias que acabam denegrindo totalmente um ambiente. E às vezes não necessariamente são todos os membros da família. Às vezes é um filho ou os filhos, como era o caso de Eli. Provavelmente Eli devia ter ali um comportamento aceitável, até certa medida. O problema eram os filhos. O problema eram os filhos do sacerdote, que influenciavam o povo de Israel de uma maneira terrível. Todavia, ao mesmo tempo que existem famílias que influenciam negativamente, existem famílias que influenciam para o bem. Existem famílias que são uma bênção. Existem famílias que conseguem chegar no local
aonde há brigas, discórdias, e ali naquele ambiente eles conseguem trazer equilíbrio, trazer paz, trazer alegria. Há famílias que abençoam, há famílias que fazem a diferença. Usando o mesmo exemplo de compra e venda de um imóvel, existem locais em que as pessoas vão dizer: olha, pode comprar, porque quem mora naquele condomínio, quem mora ali naquele local, são famílias boas. Você até se encoraja a fazer um financiamento de 360 parcelas, não é verdade? Depois disso, né? Falar, agora vai, né? Era o que eu precisava ouvir. Aonde eu assino aqui no contrato 360 parcelas com juros e correções. Por quê? Porque a informação que você recebeu foi: aqui as famílias são boas, famílias que cuidam uma da outra. Famílias. Fazemos parte de família. E às vezes, dentro da nossa casa, nós encontramos pessoas boas e pessoas que precisam serem alcançadas pela graça. E o que nós podemos aprender aqui nessa noite, à luz do exemplo da família do sacerdote Eli, é como uma família pode influenciar positivamente. Se por um lado a família de Eli estava influenciando negativamente, então como nós podemos olhar esse exemplo negativo e trazer para a nossa vida um comportamento que vai realmente trazer uma bênção para a nossa casa, uma bênção para onde a nossa família está instaurada. 3 lições importantes que podemos pontuar nesse texto. A primeira lição é: ame a Deus. Se você deseja que a sua família possa ser uma família que influencie onde ela está, onde você está, onde ela está de uma maneira positiva, e por positiva eu quero dizer de uma maneira santa, de uma maneira que vai edificar e abençoar os seus membros familiares e os seus vizinhos, a primeira lição é: ame a Deus. Você pode dizer, isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas não foi tão óbvio para os filhos de Eli. Os filhos de Eli, conforme dito, eles eram considerados como filhos de Belial. E quem diz isso não é a população, não é o povo que está dizendo isso. Os filhos de Eli são filhos de Belial. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Olha só o peso. Já pensou Deus falando para a sua família, olhando a sua casa e falando assim: os seus filhos são filhos de Belial. O seu filho, o cuticute que você tanto aperta a bochechinha dele, a sua filhinha, que é aquela princesinha que você vive chamando, na verdade, ele é um filho, ela é filha de Belial. E quando Deus disse isso, o sacerdote Eli, ao invés de estremecer, ele simplesmente não disciplinou seus filhos. Os filhos do sacerdote Eli cresceram vendo o pai dele adorando a Deus, falando sobre Deus, participando da tenda, tendo encontro com Deus. Mas aqueles filhos não amavam a Deus. Não gere filhos que sejam ímpios. Não gere uma família ímpia. Não gere uma família onde os membros da sua casa são considerados filhos de Belial, filhos de demônio, filhos inúteis. Gere filhos, gere uma família, construa uma família que ame a Deus. Não basta seus filhos estarem na igreja, não basta você estar na igreja. Deus precisa estar no coração teu e no coração dos teus filhos. Não é incomum encontrarmos pessoas falando: eu levei meus filhos cresceram na igreja. Talvez o seu filho cresceu na igreja,
ele conheceu as doutrinas da igreja, mas ele não conheceu o Senhor da igreja. Talvez você esteja na igreja e conhece todos os pontos doutrinários, conhece hinos de cor, versículos de cor, você conhece todos os processos e ritos, como os filhos ali do sacerdote Eli, Ofne e Finéias. Eles conheciam tudo, eles sabiam muito bem que eles não podiam colocar a mão na panela. Claro, também estava fervendo, não vão fazer isso. Eles sabiam que tinha que usar o garfo. Eles sabiam que eles tinham direito. E eles usavam daquilo a seu favor. Eles não amavam a Deus. E é isso que o versículo 12 logo no começo diz. Os filhos de Eli, eles eram ímpios, filhos de Belial. É possível, meus irmãos, nós estarmos na igreja e não amarmos a Deus. É possível na nossa casa nós falarmos, aqui nessa casa todo mundo é evangélico, mas os evangélicos dessa casa não amam a Deus. São evangélicos nominais. São evangélicos que vão dizer, nós adoramos ao Senhor Jesus. E são barraqueiros. É a família da pesada. É a família da bofetada. É a família das agressões. É a família do escândalo. Por quê? Porque eles não amam a Deus. Uma das recomendações que Deus deu ao povo, conforme nós encontramos em Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, é o chamar, aonde nós encontramos a seguinte expressão: ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Os filhos de Eli não amavam a Deus. Se você deseja que a sua família possa ser uma família que influencia essa geração, a sua família precisa amar a Deus. E talvez você olhe e fale, realmente, a minha família precisa amar a Deus. Vamos trazer isso de uma maneira mais pessoal. Você precisa amar a Deus. Porque muitas vezes nós falamos, é a minha família, é a igreja, como se a família fosse um ente, como a igreja fosse um ente. Não, temos que trazer para nós, eu tenho que amar a Deus. Ofne e Finéias não amavam a Deus, e a prova disso é o comportamento deles. A prova disso é que eles, ao invés de inspirar o povo à santidade, eles estavam inspirando o povo ao pecado. Por isso Deus olha para aquele comportamento e ele abomina. Tanto que Deus disse que eles iriam morrer, e eles verdadeiramente morreram por causa do seu pecado. Então, como é que a minha família pode ser uma família influenciadora? Ela precisa amar a Deus. Você precisa amar a Deus. E amar a Deus, conforme nós conversamos aqui por quase 3 meses, analisando principalmente ali 1 Coríntios 13, quase que palavra por palavra, não é a ideia de ter um sentimento agradável, não está somente nisso. Amar a Deus, e o texto aqui, se nós olharmos aqui em Deuteronômio, vai estabelecer para nós diretrizes. Ele diz, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Amar a Deus é guardar a palavra no coração. É replicá-la, repetir as mesmas com frequência aos filhos e a si mesmo. É conversar a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. É amarrar as palavras de Deus, as ordenanças dele nas mãos, na testa como lembrança, é escrever nos umbrais. Famílias que amam a Deus, elas influenciam,
outras famílias. A segunda lição de como a nossa família pode ser influenciadora para a glória de Deus é comprometendo-se com Deus. Não basta você amar, você também precisa se comprometer. O texto ainda no versículo 2 vai dizer que eles não conheciam o Senhor, ou não se importavam com o Senhor. Uma família que não ama Deus pode se comprometer com a religião. É muito mais fácil vestir as vestes de um sacerdote do que se comprometer com o Senhor da obra. É muito mais fácil eu vestir a veste da religião. É muito mais fácil eu me comprometer com a religião batista. É muito mais fácil eu me comprometer com a religião evangélica. É muito mais fácil eu me comprometer com a religião até betelense. Mas me comprometer com Deus Santo requer conhecer esse Deus, amar esse Deus e buscar organizar a minha vida, submeter a minha vida justamente aquilo que Deus diz que é correto. Hófni e Finéias, eles eram sacerdotes. Provavelmente eles faziam orações. Eles acendiam incensos, estavam na casa de Deus. Eles desfilavam como verdadeiras santidades. Mas eles não tinham compromisso com Deus. Ah, meus irmãos, fazemos parte de uma geração de pessoas que falam, eu amo a Deus, mas não tem compromisso com Deus, com a obra de Deus. Hoje muitos filhos estão crescendo em igrejas, em lares, aonde não vê a referência do seu pai e da sua mãe servindo a Deus. É comum nós encontrarmos hoje jovens cujos pais professam ser evangélicos, mas os pais não têm nenhum compromisso com a obra de Deus. A pergunta que podemos fazer é: se os pais não têm compromisso com Deus, se não doam do seu tempo, se não têm o compromisso de sustentar a obra por meio dos seus dízimos e ofertas, se não tem compromisso de estudar a palavra, de frequentar uma escola bíblica, se não tem o compromisso de frequentar e cultuar a Deus, será que os filhos vão ter mais compromisso do que um pai? Eu acho que não. Talvez um ou outro possa ser um diferencial. Mas a bem da verdade é que hoje, muitos filhos estão crescendo no ambiente onde os pais, por não terem um compromisso com Deus, não oram. Os pais, por não terem um compromisso com Deus, não fazem um culto doméstico. Os pais, por não terem um compromisso com Deus, não dão testemunho de cristãos. Os pais, por não terem uma vida de busca de santidade, acabam influenciando os filhos a seguirem desse caminho para pior. Por outro lado, talvez você seja o único evangélico ou evangélica na sua casa. Você fala, eu amo Jesus. Mas o seu compromisso com o Jesus que você ama é zero. Ou o mínimo esforço possível. Você dá o exemplo na sua casa de que ter compromisso com Deus é ir de vez em quando à casa do Pai. É orar de vez em quando. É ler a Bíblia de vez em quando. O seu compromisso com Deus não te leva a abandonar a sua vida de pecado. Você continua saindo com várias pessoas, transando, se relacionando com outras pessoas, achando isso normal. Mas você ama Jesus. Você fala de Jesus o tempo todo. Mas o seu compromisso, o seu testemunho é com você e não com Deus. O seu compromisso é satisfazer o seu desejo. É viver a vida sem freios,
sem prestação de contas. Que compromisso é esse que você tem com Deus? Que compromisso é esse cujo seu comportamento acaba sendo um comportamento questionável de alguém que declara amar a Deus? Por outro lado, ter um compromisso com Deus em um ambiente onde pessoas não têm compromisso com Deus vai requerer de você graça e dependência total de Deus. Talvez você esteja inserido justamente numa família onde você é o único crente em Jesus. E você está cansado. Você está cansada. Por que cansa? Você está procurando mostrar novidade de vida e as pessoas não te respeitam. Irmão, irmã, não desista. Continue fiel. Samuel, ele continuou fiel, mesmo ali no ambiente de pessoas ali mundanas, depravadas. Samuel, crescendo naquele ambiente, ele fez uma escolha, sendo ainda uma criança. Escolha honrar a Deus e Deus vai te exaltar, minha irmã. Escolha honrar a Deus e Deus vai te honrar, meu irmão. Todo aquele que se posicionou diante de Deus, Deus o honrou no tempo devido. Então, mantenha-se firme. A terceira lição que podemos extrair nesse texto é que nós precisamos zelar pelo nome de Deus. Não basta amar, não basta me comprometer, eu tenho que zelar pelo nome de Deus. O verso 17 vai dizer: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Deus, nós falamos, não há pecadinho e pecadão, não é? Mas olha o que Deus está dizendo aqui: o pecado desses jovens era muito grande diante de Deus. Deus está dizendo, olha o pecado deles, é um pecadão. É um pecado muito grande. E eles não conseguiam enxergar. Por quê? Porque eles não zelavam pelo nome de Deus. Eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O pecado deles era um pecado grande, à vista do Senhor, porque eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Olha só, meus irmãos, Deus, ele vê de uma maneira diferenciada alguns comportamentos nossos. O pecado daqueles sacerdotes era algo abominável diante de Deus. Tanto que Deus chama a atenção deles, dessa família. Então, se você quer não entrar nesse caminho, zele pelo nome do Senhor. Não despreze a Deus. Eli, ele ouviu a advertência do Senhor, mas ele continuou sem fazer nada. Ele continuou inerte. E talvez alguém diga, bom, ele já tinha 90 e poucos anos, estava cansadinho, estava sem forças. Não, meus irmãos, Eli simplesmente silenciou-se. Tenha zelo pelo nome do Senhor, mesmo que isso gere dentro da sua casa situações difíceis. Deixe-me explicar melhor isso, né, para que você não saia daqui fazendo nenhum auê, tá? Por muitas vezes nos posicionarmos dizendo não, aqui não, nessa casa não, nessa casa tem regras. Você vai gerar um ambiente nada agradável e principalmente as pessoas olhando para você e dizendo, ela é um estraga-prazer. Para você não permitir que dentro da tua casa, entre drogas,
Naquele momento, aquele que por alguma razão quer usar e quer fazer da sua casa um verdadeiro ambiente para o consumo de drogas, você se tornou uma pessoa detestável. Quando você, pai, mãe, fala para o seu filho, para a sua filha, que bom, você está namorando, mas nessa casa tem regra. Nada de ficar no quarto com porta fechada com o namorado. O que você fez? Guerra. Mas o que você está fazendo? Você está zelando pelo nome do Senhor na sua casa. Você está zelando pela bênção de Deus no seu lar. Você está dizendo, aqui nessa casa, quem tem que reinar é o Senhor Jesus. E nós temos que buscar na sua palavra a direção para a nossa vida. É num momento como esse, de decisão, que Eli se silenciou. Ele acolheu os filhos e não fez nada. E aí talvez você possa imaginar, poxa, Eli fez isso porque ele não era um homem de Deus. Porque se ele fosse um homem de Deus, os filhos dele seriam verdadeiramente um fogo puro. Se Eli fosse um homem de Deus, os filhos dele não seriam assim, nem Ofni nem Finéias. Abra sua Bíblia no capítulo 8 de 1 Samuel. Vamos examinar, talvez, essa colocação. Capítulo 8 de 1 Samuel, do 1 ao 3. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abiás. Eles eram líderes em Berseba. Preste atenção, verso 3. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Talvez o nosso discurso para Eli ele não era um homem de Deus tão firme. E Samuel? O que poderíamos dizer do profeta Samuel? Uma lição que nós podemos extrair. Pais santos nem sempre terão filhos santos. Os filhos do profeta Samuel seguiram o mesmo caminho dos filhos de Eli. Ah, meus irmãos, nós podemos ser homens e mulheres de Deus. Mas os nossos filhos podem ser totalmente depravados. O comportamento dos filhos do profeta Samuel provocou uma situação bem complicada. Por causa do comportamento dos filhos do profeta Samuel, o povo, as autoridades de Israel, pediram um rei. Nós queremos um rei. Devido à má conduta dos filhos do profeta Samuel, o povo pediu um rei. Nós precisamos construir lares que vão influenciar os nossos filhos, influenciar os nossos vizinhos. Precisamos ser um povo, servos, que vão se doar ao nosso Deus. A sua família pode influenciar positivamente a vida de outras famílias. A sua família pode influenciar os seus vizinhos. A sua família pode influenciar os seus familiares. Famílias transformadas pelo nosso Senhor Jesus podem se tornar um centro de adoração ao nosso Deus. Os nossos lares, mais do que nunca, meus irmãos, precisam se tornar um ambiente de culto constante ao nosso Deus.
O nosso lar precisa ser transformado, não apenas numa casa, mas no ambiente de adoração ao nosso Deus. Você pode ser o agente influenciador da sua família hoje. Talvez você possa estar cansado, cansada, mas a boa notícia é que Deus renova nossas forças. Deixe Deus renovar as suas forças. De repente você está cansado, cansada de falar, mude de vida para os filhos, mude de vida para o seu cônjuge, mude de vida para os seus pais. Mas deixe-me dizer, Deus está contigo, não esmureça, Deus ele é poderoso para renovar as suas forças. Jesus em você, ele pode influenciar a sua família para a salvação e edificação. Não deixe de orar, não deixe de pregar, não deixe de anunciar a glória do nosso Deus aos seus familiares. Não deixe de crer nas promessas. Ore ao Senhor, invoque o nome do Senhor na sua casa. Faça da sua casa um ambiente de adoração constante. Traga Jesus para a sua casa. Comprometa-se com Ele, ame a Ele. Influencie as pessoas em nome de Jesus, por meio do teu testemunho. Às vezes nós queremos falar, mas é tempo também de nós mostrarmos pelo nosso comportamento a diferença de servir a Cristo. Nós somos chamados para influenciar esse mundo pelo poder de Jesus Cristo. Creia, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, Ele está em nós. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de poder. Você e eu precisamos nos apropriar do poder de Cristo que habita em nós por meio do seu Espírito. Nós temos que orar, abençoar o nosso lar, abençoar os nossos filhos, abençoar o nosso leito, abençoar o nosso casamento, abençoar os nossos familiares. Nós temos que influenciar essa geração pela graça e pelo amor de Cristo. Nós somos portadores da boa notícia. Cristo vive, Cristo reina, Cristo voltará. Ah, meus irmãos, famílias influenciadoras são famílias que amam a Cristo. São famílias que estão comprometidas com aquilo que Cristo está comprometido. Talvez a sua família, você se comprometeu com as coisas desse mundo, comprometa-se com aquilo que Cristo se comprometeu. Cristo veio buscar e salvar aquilo que havia sido perdido. E talvez o seu filho, talvez alguém na sua casa, influenciado pelas trevas, porque as trevas influenciam. Hoje não está mais na igreja, hoje não está mais na presença do Pai, mas você, meu irmão, está na presença do Pai, você, minha irmã, está na presença do Pai. Leve em lágrimas, leve de joelhos, não desista da tua família, não desista do seu casamento. Influencie, repreenda em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, meus irmãos. Aproprie-se do poder de Cristo, do Espírito que habita em nós. Não deixe de falar das promessas do Deus, do quanto Ele nos ama. Ame a Cristo, comprometa-se com Cristo e zele pela obra de Cristo. Uma família que ama a Cristo, que está comprometida com Cristo e que zela pela obra de Cristo, ela influencia outras pessoas. Eu concluo com uma história de uma família que eu fui visitar há muitos anos atrás. Deram o endereço e eu fui na casa, no local onde essa família morava. Bati na porta, era um condomínio, e ninguém atendeu. E aí, eu fiz aquele processo que era o método antigo, bater palma. Bati palma,
E aí saiu um vizinho. E aí, eis que quando saiu o vizinho, eu perguntei: olha, eu vim visitar fulano, fulana. E esse vizinho falou o seguinte: graças a Deus eles não moram mais aqui. Eu falei, gente, estava um domingo na igreja. Gente, o que aconteceu de domingo até hoje? Saíram sem deixar saudade. Saíram sem deixar pessoas dizendo: poxa, era uma família jóia que morava aqui, que mudou. O pessoal está até um pouquinho triste aqui porque essa família saiu. Seria tão gostoso ouvir isso, né? Mas ao invés disso eu ouvi, graças a Deus, eles não moram mais aqui. Talvez a sua família deixou de influenciar os seus vizinhos, os seus parentes. Que tal hoje você tomar a seguinte decisão? Primeiro, pedir perdão a Deus. Pai, me perdoa, porque a minha família, ao invés de dar um bom testemunho, tem dado um péssimo testemunho. Peça perdão a Deus. Por outro lado, se você está aqui nessa noite, achando que você iria encontrar só famílias perfeitas, você se deparou com a seguinte realidade: nós não somos perfeitos. Adoramos a um Deus perfeito. A diferença é que quando Jesus Cristo, ele entra na nossa vida e ele habita na nossa casa, a nossa família. Por mais que ela tenha construído uma história triste no bairro, ela poderá ser uma família nova. Assim como eu também ouvi o testemunho de uma outra casa. Aquela casa era uma casa só de briga. Aquela casa, a polícia baixava ali uma vez por semana. Eu acho que era nem para tomar, já virou até amigos para tomar café, de tanto que ia naquela casa. Mas alguma coisa aconteceu naquela casa. Aquela casa que na sexta-feira ele colocava aquelas caixas de som, aquele paredão, e tocava aquela música no som mais alto, de repente parou. O marido que andava cambaleando, agora anda de uma maneira diferente. Você vê ele sóbrio, bem arrumado. Sabe o que aconteceu naquela casa? Eles viraram crente. Eu quero aquilo para a minha vida. Eu quero que minha casa seja igual a deles. Se Deus pôde fazer aquilo, essa transformação naquela casa, Ele também pode fazer na minha. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a tua casa. Entregue seu coração a Jesus. E se você não entregou seu coração a Jesus, não saia daqui para tentar mudar a sua casa. Deixe Jesus fazer isso com você. Eu quero orar pela tua vida, que entrou nessa noite, e deseja entregar seu coração a Jesus. Eu não sei se há alguém entre nós que nessa noite gostaria de tomar essa decisão de entregar sua vida a Jesus. Se você está aqui, saiba que você não veio por acaso. Deus te trouxe aqui
para que por meio da graça dele, em sua vida, a sua casa possa se tornar como essa casa, que era totalmente disfuncional, disruptiva, em uma casa, uma nova casa. Entregue sua vida a Jesus e deixe Ele habitar dentro de você. Alguém que nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus, nós iremos orar por você. Eu só vou pedir um gesto, pega uma das mãos, e com esse gesto você está dizendo: sim, eu quero entregar minha vida a Cristo. Alguém entre nós, nessa noite? O meu segundo convite, uma vez que todos aqui, pela fé, adoram a Jesus, gostaria de ter a graça de um recomeço, um novo recomeço na sua casa, um recomeço de graça, de perdão, e que deseja nesse momento testemunhar essa decisão. Se você deseja que oremos com você, fique em pé, nós iremos orar pela tua vida, pela tua casa. Talvez a sua casa até aqui tenha caminhado de uma maneira, e hoje você quer que ela caminhe segundo a vontade de Deus. Se é teu desejo, meu irmão e minha irmã, iremos orar com você e por você. Você poderá ser a ponte, o início de uma mudança gloriosa na tua casa. Mas é uma decisão tua. Vamos orar. Pai, nós desejamos que a nossa casa seja uma casa que influencia os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares, de uma maneira que o teu nome seja exaltado. Senhor, caso alguém aqui esteja relutando, entendendo que não tem mais o que fazer pela sua família, alguns aqui até já jogaram a toalha, dizendo: ele, ela tomou a decisão, não há mais o que fazer. Que nesse momento seja rompido, meu Pai, esse ciclo, essa fala, e que venha, meu Pai, nesse exato momento, a graça do Senhor trazendo a esse coração, desse filho, dessa filha, desse pai, dessa mãe, a frase: não há nada impossível para o Senhor. Eu creio no Deus de milagres, e a minha família vai viver esse milagre. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Senhor, e que as nossas famílias possam ser famílias influenciadoras para a glória de Cristo. Amém. Deus os abençoe.